Então, novamente, boa noite a todas e todos. Boa noite, meus caros, minhas caras. Vamos, com a saudação dos cachorros do bairro, continuar a nossa disciplina de lógica e, na verdade, nos encaminharmos para o encerramento desse semestre, tá? Para muitos que entraram nas últimas chamadas, o semestre será mais curto, né? Quase um salto, né? Já entram e já estão no final. Para os outros que estão desde o começo, nem tanto, né? Mas, enfim, a gente tem datas, prazos e obrigações burocráticas que a gente precisa cumprir, então a gente tem que encerrar esse semestre, né? Com uma avaliação, enfim, com notas para vocês, né? E assim por diante. Então, o que eu fiz? O que eu passei para vocês? Já está lá no Moodle, tá? Espero ter acertado, porque eu sempre tenho uma certa dificuldade em acertar esse Moodle, mas está lá um questionário que eu já vou falar para vocês, tá? E eu, então, decidi encerrar a disciplina nesse primeiro semestre. A gente já tem bastante matéria, né? Eu não sei se todos que estão chegando nas chamadas posteriores já conseguiram ver todos os vídeos, né? É claro que se fosse só a minha disciplina, imagino que daria para ter visto tudo, né? Mas vocês têm mais 5 ou 6 disciplinas além da minha, né? E eu imagino que todas elas devem estar com também bastante matéria acumulada, né? Muita material para ver e para ler, né? Então, isso talvez não seja... não tenha permitido que vocês já tenham familiaridade com tudo, tá? Mesmo assim, há já 3 ou 4 semanas, eu tenho feito encontros online para revisão, para perguntas, né? E a gente, enfim, tem tido uma certa conversa, mas as dúvidas e as perguntas sobre conteúdos específicos da matéria, algumas foram apresentadas, mas elas não têm vindo em grande número. Então, eu suponho que a maior parte de vocês esteja compreendendo a disciplina. E compreendendo, vocês se lembram que o nosso foco nesse primeiro momento é isso, os conceitos básicos que estão por trás da lógica, né? Que permitem desenvolver todo o estudo da lógica, né? No segundo semestre, a gente vai ver 3 sistemas lógicos, né? O aristotélico, a lógica de predicados e a lógica de proposições, né? Os chamados cálculo de predicado e cálculo proposicional. A gente vai ter, então, digamos assim, um curso mais voltado para a prática, para exercício, até porque, não sei se vocês estão sabendo, mas hoje foi decidido que a gente retorna, se não me engano, dia 16, pelo nosso calendário. Eu acho que o calendário que a filosofia adota é o dia 16, se não for dia 16, dia 10, mas tenho quase certeza que é dia 16 de janeiro a gente retorna presencialmente, né? E aí é claro que o curso adquire toda uma outra dinâmica, né? E todo um outro peso e toda uma outra direção, tá? Claro que a gente não vai mudar da água para o vinho, mas o tipo de interação que a gente vai ter vai ser bem diferente, tá? E é por isso, então, que o importante nesse momento é vocês terem fixados todo mundo esses conceitos básicos, tá? Argumentos, verdade, validade, solidez, argumentos indutivos, dedutivos, tal, e assim por diante, para que a gente possa, no segundo semestre, passar a aplicar isso na construção de modelos lógicos, tá? Então, o que eu apresentei para tentar avaliar vocês, para tentar obter um feedback concreto de vocês, já que vocês se mostram sempre tímidos e hesitantes em participar das aulas, tá? Foi um questionário com 5 perguntas discursivas, tá? Nas atividades do Moodle, e vocês têm até próximo sábado, para me devolver, tá? Tem uma semana para fazer, tem esse final de semana para fazer, não deve demorar muito tempo, 1 hora ou 2 vocês conseguem fazer, se não, encontram um tempo durante a semana, se organizem para isso, tá? Mas não se assustem, eu vou explicar agora o que é, tá? Eu queria chamei essa conversa para que eu pudesse explicar as perguntas, né? E também explicar um pouco o que eu espero, o que eu desejo obter de vocês com esse questionário, né? E então o que eu vou fazer agora vai ser basicamente passar a mostrar quais são as perguntas que eu quero que vocês respondam e explicar também o que eu quero com essas perguntas, né? O que eu pretendo avaliar e como eu pretendo avaliar, tá? Para vocês saberem isso. Os alunos, sempre, quando você fala sobre frequência e avaliação, é a parte que eles mais prestam atenção, tá? Então, hoje estamos falando de avaliação, eu vou exibir aqui
as perguntinhas que estão disponíveis para vocês lá como questionário no Moodle, tá? Que estão aqui, tá? São 5 perguntas que eu quero que vocês respondam discursivamente, tá? E discursivamente significa o quê? Presta atenção, é importante isso que eu vou falar. Eu quero que vocês peguem e escrevam um texto do começo ao fim com as suas palavras, tá? Não é para pegar um livro e copiar uma definição. Não é, o que é muito pior, pegar o Google, tá? Digitar lá validade lógica e copiar o primeiro resultado, normalmente da Wikipédia, que aparece lá para vocês, tá? Quando eu desenvolvo o ano presencialmente, eu estou todo dia em sala de aula, vocês fazem exercícios, eu vejo que vocês escrevem, e eu consigo, por exemplo, avaliar o domínio que vocês têm do português, da escrita e da escrita acadêmica, que é um pouco diferente da mera escrita normal de todos os dias, tá? Mesmo em contextos mais formais. Quando a gente está presencialmente, né, eu percebo, simplesmente porque alguns têm um olhar perdido no horizonte, né, quem acompanha e quem não acompanha, quem não pegou nem sequer ainda aquilo que é essencial lá do comecinho, tá? O que eu quero com esse questionário é que vocês, então, escrevam o que vocês acreditam ser a melhor resposta para cada uma dessas perguntas, tá? Não se preocupem em me dar a resposta correta. Não existe a resposta correta em filosofia. Não existe um gabarito que a gente possa fazer para um questionário, um trabalho, uma prova em filosofia, na maior parte dos casos. É claro que a gente pode fazer provas de múltipla escolha, tem que ser um pouco inventivo, tá? Mas a gente faz avaliação na filosofia, essencialmente de modo discursivo, tá? Ou com um trabalho de final de semestre, ou com uma prova, tá? Normalmente eu dou essa avaliação, quando a gente está presencialmente, eu dou como prova, né? Vocês têm noite 2 horas para fazer, entra na sala, todo mundo senta e faz, tá? E aí, isso me dá uma medida bastante correta e precisa do que vocês pegaram e do que vocês não pegaram. Como eu não tenho essa medida, tá? Eu quero que vocês se esforcem para escrever um texto, para mostrar como vocês escrevem, como vocês são capazes de escrever, tá? Então, eu quero que, preste atenção também nisso, que vocês façam respostas mais ou menos extensas, tá? Não precisa ser de uma página ou 2 cada uma, mas também não quero que me respondam com uma linha ou 2, tá? Idealmente, algo como 10 ou 15 linhas, um pouco mais, um pouco menos para cada pergunta, mais para alguma, menos para outra, tá? É suficiente para responder a essas perguntas. E eu quero que vocês façam o esforço de escrever um pouco mais, tá? Porque justamente isso mostra como é a escrita de vocês, e a escrita de vocês mostra o quanto vocês são capazes de aprender do conteúdo que está sendo passado da disciplina, tá? Quais são, então, as perguntas que eu quero que vocês respondam? Essas 5 que estão aí. Uma primeira que é apresentar uma definição de lógica, tá? E vocês sabem, é claro, que a gente tem, por exemplo, a definição de lógica como estudo do argumento válido, tá? Mas eu não quero, então, estou explicando isso para vocês agora, que vocês me respondam simplesmente a lógica é o estudo do argumento válido. Eu quero que vocês elaborem essa resposta. Eu quero que vocês me digam, por exemplo, que a lógica é um ramo da filosofia. Eu quero que vocês me digam, por exemplo, onde é que a gente pode situar historicamente o surgimento da lógica, tá? Não é para escrever uma dissertação sobre isso. São coisas que a gente coloca em 2 ou 3 palavras dentro da frase, né? A lógica, blá, 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 cujo significado deriva do termo grego logos, a Grécia, onde justamente encontramos o início das reflexões sobre lógica no pensamento filosófico, blá, blá. Enfim, não estou pedindo para vocês enrolarem, estou pedindo para vocês elaborarem, desenvolverem, colocarem aquilo que vocês sabem, tá? Tento passar, pelo menos, bastante informação. Pode ser que, às vezes, eu me repita sobre certos assuntos e certos conceitos, mas eu tento, a cada vez, colocar uma matiz novo, colocar um elemento diferente, porque todos esses conceitos básicos que a gente está trabalhando, verdade, conhecimento, validade, indução, todos eles têm um imenso papel dentro da história da filosofia. Tá? Então, o que eu quero é que vocês comecem, né, a lidar com esses conceitos, não
repetindo, tá? Não simplesmente, né, reproduzindo aquilo que vocês encontram em uma aula, em um livro ou na internet, mas começando a elaborar de modo escrito e depois, quando a gente estiver presencialmente, também de modo oral, através de seminários, coisas assim, esse conteúdo nas palavras de vocês, tá? Muitas vezes, o que é mais difícil para escrever um texto acadêmico, um texto filosófico, é simplesmente sentar e começar a escrever, porque a gente sente dificuldade em formular as ideias com a nossa linguagem, com as nossas próprias palavras. Parece que as palavras são insuficientes, são inadequadas, parece que às vezes a gente não consegue encontrar o termo, a expressão correta para aquilo que desejamos dizer. Então, esse exercício de escrita é o que eu quero que vocês façam, porque é ele que permite que eu, justamente, então, avalie, diagnostique vocês. E, mais uma vez, eu não vou, eu vou falar isso com todas as palavras, tá? Eu não pretendo reprovar ninguém nesse primeiro semestre, pelo menos, tá certo? As nossas condições esse ano não são as ideais, a situação de desenvolvimento da disciplina não é a ideal, então, por isso, eu estou sendo mais compreensivo, né? E levando essa situação como ela é, que é excepcional, tá? Portanto, o que eu quero que vocês... Caiu, então, o formato das músicas que se baixou, mano, que estava no pendrive ouvindo. Oi? Você está falando comigo? Não sei quem falou. Desculpa, professor, estava falando com meu irmão aqui, tá aberto o microfone. Tá, beleza. Bom, então o que eu quero, tá? O que eu quero é que vocês me mostrem como vocês conseguem se virar para escrever um texto, para eu poder sentir, ter um termômetro, então, de como vocês estão dominando a matéria, primeiro, mas também como é que é a desenvoltura de vocês com a linguagem, com o texto, com a produção do trabalho acadêmico, tá? Então, apresente uma definição de lógica. Depois, ela deriva, né, uma pergunta que deriva, que é uma consequência, né, assim como o nosso curso tem uma certa sequência lógica, essas perguntas também têm uma certa sequência, né, que corresponde, em grande parte, ao que a gente vem vendo nos cursos, nas nossas aulas, tá? Se vocês acompanharem mais ou menos os blocos do nosso curso, os momentos do nosso curso, vão ver que algumas coisas estão mais ou menos nessa ordem, a maior parte das coisas está nessa ordem, nessa sequência que está aqui, tá? Então, depois dessa primeira pergunta, a segunda é: o que é um argumento e quais são os seus elementos, tá? Vocês sabem que argumentos são compostos de premissas e conclusões. Eu quero, então, aqui que vocês não só me digam isso, né, que um argumento é algo composto de premissas e conclusões, mas justamente elaborem, explorem os conceitos que estão envolvidos nisso, né? Premissas e conclusões tem que ser o quê? Tem que ser proposições. Proposições são o sentido de uma sentença, aquilo que é verdadeiro ou falso, e correspondem, então, a sentenças descritivas, a afirmações sobre o mundo, por exemplo, na língua portuguesa, né? A gente sabe, além disso, que premissas, conclusões, não são só nomes que a gente dá para, aleatoriamente, né, para proposições ou sentenças quaisquer, mas, ao contrário, pressupõe que haja uma certa relação de validade, ou de dependência lógica, né, na qual as premissas determinam a conclusão. Então, quando vocês respondem a uma pergunta como o que é um argumento e quais são os seus elementos, é isso que tem que aparecer, tá? Não é só dizer que um argumento é composto de premissas e conclusões, tá? Mesma coisa em relação à terceira pergunta, tá? Aqui a gente toca nos conceitos centrais do nosso curso, né? São o conceito de validade e o conceito a partir do qual a gente compreende e define a validade, que é o conceito de verdade. E aí eu pergunto, então, por que podemos dizer que a verdade é uma propriedade de proposições e a validade é uma propriedade de argumento? Respondo explicando os conceitos, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, eu coloco aqui, tá? Respondo explicando os conceitos, mas isso vale, de certa forma, também para as outras perguntas, tá? Poderia colocar em todas. Responda explicando os conceitos, responda utilizando os conceitos aprendidos em sala de aula, tá certo? Bom, quarta pergunta. O que queremos dizer quando afirmamos que apenas argumentos dedutivos são válidos? Como podemos avaliar a qualidade de um argumento indutivo, tá? Bom, esse argumento, perdão,
Essa pergunta tem a ver, obviamente, com aquele momento no nosso curso em que a gente começou a fazer distinções entre tipos de argumentos. Simples, complexos, indutivos, dedutivos, e assim por diante. E é então isso que tem que aparecer na resposta a essa pergunta. Mais uma vez, aparece aí uma referência à validade. Vocês têm que, então, explicar como é que se relaciona o conceito de dedução, que é o que define um argumento dedutivo, e o conceito de validade. E para responder isso, né, o contraste que tem que ser feito é, obviamente, com argumentos que são indutivos. Vocês se lembram, quando a gente examinou os argumentos indutivos, eu falei várias vezes que argumentos indutivos podem ser bons ou maus, melhores ou piores, do mesmo jeito que argumentos dedutivos. Mas isso não significa que eles sejam válidos ou inválidos. Na verdade, eles são inválidos, todos eles, do ponto de vista dedutivo. Tá? Significa que a gente atribui a eles outro tipo de qualidade lógica. Por exemplo, a gente diz que eles têm uma força ou um grau de probabilidade indutiva maior ou menor. Se eu digo 9 entre 10 estrelas de Hollywood usam Lux Luxo, Megan Fox é uma estrela de Hollywood, logo Megan Fox usa Lux Luxo, isso é um argumento melhor do que se eu digo 1 entre cada 10 brasileiros tem Joanete, Daverson é um brasileiro, logo Daverson tem Joanete, tá? Bom, a gente avalia argumentos indutivos. Como é que a gente faz isso e por que que a gente usa conceitos diferentes daqueles que a gente usa para avaliar argumentos dedutivos, tá? Argumentos dedutivos, para quem quiser uma parte essencial da resposta, eu já vou passar para vocês. Argumentos dedutivos são necessários, eles têm a necessidade da conclusão como característica, enquanto argumentos dedutivos não são necessários. Eles são mais ou menos prováveis, mas eles não, mas a conclusão jamais implica necessidade a partir das premissas. Então, o conceito-chave que tem que aparecer aqui é o conceito também de necessidade. Tá? E, finalmente, agora para desmentir aquilo que eu disse antes sobre a gente estar seguindo uma certa sequência, tá? Vem uma pergunta que remete àquilo que é o começo do curso, né? Aquelas aulas iniciais sobre o que é filosofia, qual é o papel dos argumentos na filosofia, qual é o papel da lógica na filosofia e como a lógica é utilizada pelo menos de duas maneiras diferentes dentro da filosofia. Como um instrumento para a gente examinar questões, problemas filosóficos e o texto dos filósofos, mas também como uma fonte, né, de problemas filosóficos, como ela própria objeto de reflexão filosófica. Então, eu pergunto aí, apresente duas razões pelas quais a lógica interessa a filosofia. E por que essa pergunta aparece no final e não no começo, né? Porque, obviamente, agora vocês podem, através do uso, né, da recuperação de todos os conceitos que vocês aprenderam, que vocês usaram nas respostas, nas 4 respostas anteriores, me explicarem melhor por que a lógica interessa a filosofia. Por que a gente estuda lógica em qualquer curso de filosofia e por que desde a antiguidade até hoje, é impossível separar a lógica de conceitos chaves do pensamento filosófico ocidental, como, por exemplo, o conceito de racionalidade, como, por exemplo, o conceito de verdade, como, por exemplo, o conceito de conhecimento, esses palavrões da filosofia, né, que todos eles estão intimamente ligados, né, com a investigação lógica, com a investigação dos argumentos, com a investigação da linguagem e da proposição de modo geral, tá certo? Então, o que eu quero é que vocês me respondam isso para que eu possa fazer, né, esse diagnóstico, ter esse termômetro para medir o quanto vocês aproveitaram ou não, conseguiram pegar ou não daquilo que a gente está tentando fazer juntos aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Algumas informações práticas, tá? É para vocês postarem lá no Moodle, tem como arquivo, tá? Baixem esse arquivo e podem responder aí mesmo nesse modelo de Word, se não podem fazer o arquivo separado e mandar, tá? Peço de preferência que coloquem no arquivo que me mandam, tá? Também o nome de vocês. Então, renomeia lá, Questionário Lógica 2021, Yasmin, Marina,
Paulo, tá? Ou para eu poder, para ficar mais fácil para eu separar lá depois, tá? Se tiverem dificuldades, dúvidas, problemas, tá? Claro que vocês podem se ajudar uns aos outros, tá? E isso é bastante produtivo, mas também podem recorrer a mim. Mandem a mensagem aqui no Moodle, tá? Que eu respondo para vocês. Eventualmente também, enfim, se precisar de algum outro tipo de auxílio, quanto de esclarecimento, quanto a algum outro aspecto, né? Me perguntem que eu passo a informação se eu dispuser dela, tá? Que mais? Essa nota vale, tá? Vocês sabem, mesmo funciona igual em todas as disciplinas, né? 40% da nota, se eu não me engano. A nota do segundo semestre vale 60% da nota. Vocês têm que ter 7 para serem aprovados. Se tiverem entre 5 e 7, se eu não me engano, ficam para exame. Faz tanto tempo que a gente está com um calendário tão maluco que nunca sei mais como é que estão essas coisas agora. Enfim, depois verifiquem lá se vocês recebem o manual do aluno quando entram no curso, né? Quando se tornam calouros, deve ter disponível no Moodle, tá lá, explica direitinho isso, tá? Mas, repito, se preocupem menos, tá? Em me dar respostas certas ou erradas, menos em escrever o que o professor quer que a gente escreva, tá? E mais em me mostrar o que vocês são capazes de fazer, tá? Para eu poder depois, quando a gente tiver começar o segundo semestre lá em novembro e também depois retomar presencialmente em janeiro, possa trabalhar, né, com essas onde precisa ser trabalhado, ok? Alguém quer algum esclarecimento? Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida sobre a matéria? Quer comentar a fase vitoriosa do Palmeiras no Brasileiro que começou no meio dessa semana e assim por diante? Fique à vontade. Professor, então é para entregar até que dia mesmo? Até meia-noite de sábado. Ok, vem, tá? Entendi. Aí avisem, tá, os colegas de vocês, porque a gente sempre tem, a gente está com participação baixa, né, de 11, 10, 12 pessoas nos encontros, né? Eu espero que os outros estejam de alguma forma acompanhando, né? Isso aí, esse questionário, né, vai ser uma forma também de ver quem é que está acompanhando o curso ou não, tá? Então é até semana que vem. Se por acaso alguém tiver dificuldade, tá? Se por acaso alguém não tiver isolado no interior, sem internet, com o bezerro doente, tá? Me avisa, eu fico sabendo da situação, a gente dá um jeito, tá? Mas, enfim, tentem todos também me entregar até na data correta para que não crie dificuldades para vocês e tampouco para mim, tá ok? Mais alguma coisa, gente? No chat, tem uma coisa. Vamos lá. Beleza, ok. Então é isso, gente. Vou liberar vocês mais cedo nessa sexta-feira. Vocês podem aproveitar o dia de calor pouco usual que fez hoje em Guarapuava, tá? Com todas as medidas adequadas de distanciamento e proteção, ok? Se tiverem alguma dúvida, uma dificuldade, entre em contato comigo, tá? Se não, eu espero o trabalho de vocês para a semana que vem. Eu acho que, se eu não me engano, a aula sexta-feira que vem já é a última data de aula do semestre, né? Então, eu não sei ainda se eu vou abrir um chat para a gente conversar na semana que vem ou se simplesmente eu deixo esse tempo para vocês terem mais um momento para trabalhar e fazer a tarefa, tá? Se eu perceber que surgiram muitas perguntas durante a semana, se vocês me pedirem isso, eu venho e converso, tá? Apesar de você ficar em cima da hora, porque é para entregar já no sábado, mas ainda dá para dar um último auxílio, tá? Então, a gente, ao longo da semana, vamos sentindo também, mais uma vez, a temperatura e decidimos o que fazemos semana que vem, tá certo? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não? Então é isso, gente.
Eu vou me despedir de vocês, ficamos por aqui e até... Opa, mais um chat. Até mais. Então, ficamos por aqui e até... Espero o trabalho de vocês Boa noite, semana que professor. vem. Boa noite a todos. Boa noite, professor.